primeira edição do Boletim Metrópolis, a gente trouxe os novos dados da pesquisa Quest, que foram divulgados hoje. Segundo o estudo, 55% dos brasileiros disseram que Lula não merece outra chance em 2026. O levantamento mostrou que 47% dos eleitores poderiam votar para reeleger Lula, mas 49% rejeitam o presidente. Para explorar esses novos números e suas implicações, a gente está ao vivo com o Murilo Medeiros, que é cientista político. Ele vai abordar as potenciais questões levantadas por esses dados recentes. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do Boletim Metrópolis. Então, considerando esses resultados dessa pesquisa, que indicam essa divisão na opinião pública sobre Lula, quais são os fatores que você acredita que estão influenciando essa polarização e como isso pode afetar o cenário político brasileiro nessas próximas eleições, não só de 2026, mas já aqui em 2024? Olha, Rafael, a pesquisa da Genial Quest acende uma luz amarela para as pretensões eleitorais de reeleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visto que mais da metade da população se opõe à sua reeleição. Historicamente, mais da metade da população sinaliza uma rejeição para uma renovação de mandato do atual mandatário, é um sinal muito preocupante. Não custa lembrar que na véspera eleitoral de 2022, mais de 55% também dos brasileiros rejeitavam a possível reeleição de Jair Bolsonaro, que foi o primeiro presidente na gestão democrática, no período democrático, que não conseguiu se reeleger. Então, os atuais números divulgados hoje, sem dúvida alguma, vão impor uma preocupação para as pretensões eleitorais do PT, sobretudo de Lula, em permanecer no poder. E os números trazem alguns componentes bem interessantes, porque apesar de Lula manter ainda uma proeminência eleitoral no Nordeste e na população que ganha até 2 salários mínimos, a pesquisa também mostrou que Lula perdeu apoio, sobretudo entre mulheres, visto que 52% das mulheres do Brasil, segundo a pesquisa, rejeitam a sua reeleição, e também perdeu apoio entre o eleitorado de centro, que foi decisivo para a sua vitória na eleição de 2022. Não custa lembrar que a última eleição geral, Rafael, tivemos a eleição mais apertada da história, desde a redemocratização. E o eleitorado de centro, que geralmente votava nos candidatos de centro-direita, no PSDB, lá atrás, mas que rejeitavam Bolsonaro, acabaram apostando em Lula como um voto de esperança para derrotar Bolsonaro. Mas a pesquisa de hoje mostra que Lula perdeu o respaldo junto a esse eleitorado. Esse eleitorado de centro, que vai ser decisivo, sobretudo em eleição hiperpolarizada, como devemos presenciar mais uma vez na próxima eleição. Então, acende sim um sinal amarelo para a pretensão eleitoral do PT em permanecer no poder, sobretudo por esses dois aspectos. Eles perderam muito terreno junto às mulheres, que foram decisivas na última eleição, e também sobre o eleitorado de centro. A pesquisa ela também mostrou que uma potencial vitória de Lula numa eleição hipotética contra o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que você interpreta essa dinâmica, especialmente considerando as diferenças regionais desse apoio? A fotografia eleitoral hoje, ainda é muito cedo, visto que os candidatos de oposição ainda são desconhecidos por grande parte da população. E esse é o trunfo hoje ainda de Lula, porque a oposição está bem fragmentada, com vários nomes, possíveis candidatos, como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. E, inclusive, a pesquisa trouxe o nome de Michele Bolsonaro também. Então, essa fragmentação no campo da direita acaba beneficiando Lula, inclusive na sondagem eleitoral. Até porque Lula é um nome mais conhecido, já está no 3º mandato. Então, o desafio da oposição é canalizar as pretensões em um único nome, de forma competitiva, de forma a unir o eleitorado de centro e centro-direita para enfrentar o candidato do PT, seja Lula ou seja outro.
Então, a pesquisa eleitoral mostra, sim, Lula hoje está à frente de Tarcísio, mas eu julgo isso muito por conta de um desconhecimento ainda do próprio nome de Tarcísio a nível nacional. Ele foi eleito muito bem, é um governador muito bem avaliado em São Paulo, mas ainda não é conhecido nacionalmente, sobretudo nos grotões do Brasil, no interior do Brasil, como na região norte e na região nordeste. Então, quando esse campo político, né, que está órfão hoje, visto que Bolsonaro está inelegível, canalizar e filtrar, priorizar um nome, seja Tarcísio, seja Caiado, seja outro nome, o jogo vai ficar muito mais claro e até a população vai ter um maior discernimento para julgar o melhor nome. E, Murilo, a gente não tem como fugir desse assunto, né? Como é que esses eventos climáticos extremos, como a gente está vendo aí com as enchentes no Rio Grande do Sul, como é que eles podem moldar a percepção dos eleitores em relação aos líderes políticos? Você acha que realmente vai fazer diferença nessas próximas eleições o fato do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Olha, Rafael, sem dúvida, todo evento, grande evento que causa comoção a nível nacional, costuma impactar nas eleições e também na própria popularidade dos governantes. Só para citar aqui um fato histórico, quando a Margaret Thatcher ocupou o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, os 2 primeiros anos de mandato dela foram de baixíssima popularidade, até que veio a Guerra das Malvinas, e ela conseguiu recuperar ali seu prestígio e conseguiu a reeleição. George W. Bush, por exemplo, que enfrentou o 11 de setembro, conseguiu elevar um pouco da sua popularidade ao enfrentar o terrorismo, mas logo depois veio o furacão Katrina, que despencou sua popularidade. Então, são em momentos que causam comoção a nível nacional, que revelam a capacidade de liderança e de resposta dos governantes. E o presidente Lula e o próprio governador do Rio Grande do Sul vão ter agora que trabalhar muito a questão da união e da reconstrução, né? Tal como diz o próprio slogan do governo federal. Unir o Brasil, como nessa corrente de solidariedade que temos visto pelo país inteiro, mas também viabilizar a reconstrução do Estado. E, sobretudo, trazendo como pano de fundo o tema da sustentabilidade, da agenda de enfrentamento das mudanças climáticas, que o Brasil precisa se debruçar e precisa ter uma liderança a nível nacional. A economia verde tem um potencial enorme no Brasil, até pela nossa riqueza dos biomas, da biodiversidade. E o Brasil tem um enorme potencial de liderar a nível internacional uma agenda de apoio às energias renováveis, enfim, mercado de carbono, que o Brasil tem um enorme potencial. E traz essa janela de oportunidade para que o Brasil traga esse assunto e seja protagonista nessa agenda a nível nacional e também a nível internacional. É isso que a gente espera. Moleiro, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Metrópolis.